No caso do Francisco, em algum momento ele fala que queria ser pai? Fala. Fala? Eu não Fala. sabia. Fala. Inclusive, recentemente ele falou que ele tem um desejo de ser pai de uma menina. Ele ainda especifica o sexo, que queria ser pai de uma menina. Que tem tem uma passagem do livro que é super interessante, que é aquele jornalista Marcelo Rezende. Sim? Que entrevistou ele, e aí ele fala isso, não sei o que, é você... Ele fala, eu quero ser pai de uma menina. Aí o Marcelo Rezende pergunta, mas vem cá, e se a sua menina fosse vítima do maníaco do parque? E aí o Francisco devolve assim, e se eu fosse seu filho? E ele fica calado, mudo. Pode que o Marcelo Rezende, para deixar ele mudo... Já não tá aqui, né? Mas era pum pum. Sim. E se eu fosse seu filho? Isso é... Sabe o que eu lembrei disso agora? Vamos só voltar um pouquinho na inteligência deste homem. A gente já falou que a inteligência chegou no consenso que tu é inteligente para uma coisa, não é para outra, né? Tu tem Sim. O talento, às vezes alguns tipos de talento tu precisa ter inteligência, mas aí tu não sabe nem escrever direito, porque a letra dele é horrorosa, cheia de português. Pode ser um gênio em outro aspecto. Mas eu acho que essa reação rápida, porque ainda mais essa reação rápida numa entrevista que está sendo gravada, ela não era ao vivo, ela foi gravada dentro de uma penitenciária. Mas eu acho que essa resposta interessante, porque quando ele fala assim, e se a tua filha fosse uma vítima do maníaco, eu tô te colocando eu tô pondo uma espada na tua cabeça, né? Tipo, que resposta tu vai dar? E agora eu te encurralei, tu ficou sem saída. E o jornalista tem isso, né? De fazer aquela pergunta que constrange, foi constrangedor. Mas e é rápido, sabe? Eu vi a entrevista, ele devolve de forma cênica. Ele fala assim, e se eu fosse seu filho? Mas se você lembrar o Ted Bundy, eles têm essa coisa do impulso. O impulso da mordida é o mesmo impulso que devolve. Isso não tem a ver com inteligência, tem a ver com impulsividade. Foi um sentimento... Não, mas eu falar a resposta. Não, a resposta é maravilhosa, mas eu me lembro que o Ted Bundy falava assim, eu sou os maridos de vocês, eu sou... Como que ele diz? Vocês estão pensando que estão a salvos? Vocês vão me matar. Mas eu estou no lar de vocês. Sim. Eu sou o marido, eu sou o filho... Sabe? Eles têm essa coisa, olha a grandeza, né? Sim. Eu sou, quase como se fosse assim, eu sou o Deus universal que voltarei. Não adianta me matar. Mas aí a gente tinha também lá atrás batido no consenso de que o Ted tá léguas e léguas de distância, né? Sim. Do maníaco. Porque o maníaco, Bia, eu acho ele muito reles, sabe? Não tô falando como ser humano. Não, eu tô entendendo. Tipo, as coisas mais que primitivo. Assim, por exemplo, eu costumo muito tentar avaliar a tua capacidade intelectual pelo que tu escreve. E não tô falando porque tem uma escritora, psiquiatra, não escreveu. Se alguém me escrever um bilhete, eu vou ver, gente, essa pessoa... Tu não faz isso? Avalia pelo jeito que a pessoa fala? Talvez porque eu tenho esse hábito de saber dessa abrangência de inteligência. Eu faço muito pelo exercício de talento. Tá, então, na verdade, isso. você tem Eu sou uma caçadora de talentos quando eu atendia. Você tem muito mais equipamento do que você, é muito mais aparelhada, né? Exatamente. Mas, por exemplo, eu fico lendo, assim, tipo, os presos, tem aquele programa lá, Lendo a Liberdade, que aí o preso lê 3 livros para bater um dia na pena. Isso. Ele já tá lá 20 anos lendo, tu recebe as cartas dele, tem cartas que dá vontade, assim, gente, teve um homem que escreveu 2 semanas atrás uma carta toda com rimas para me dizer que não tinha nada, ele queria saber o negócio de você podia mandar para ele um edital, que ele queria fazer um concurso público, não conseguiu edital, não sei o quê, só que ele fez o pedido assim, veio todo rimado, e escrito à mão, tudo simétrico assim na página, e é porque eles leem.
Isso pode entrar lá uma anta de burro, mas eles leem, e a leitura torna a pessoa muito, né? O texto aumenta a capacidade de exercer até outras inteligências, não há dúvida. Quanto mais você usa o cérebro, não é só para a escrita. Eu entendi o que você falou, mas eu acho que essa resposta que ele deu para o Marcelo, e tudo é tese, é uma resposta muito que eu acho que ele já tinha se feito muitas vezes em relação à família dele. Se bem que é o tipo de pergunta que é boa. Tá? Aquilo ali, aí marca ali, quase tipo assim, você me rejeitaria desse jeito? Sim. Você... Não, isso é verdade, tu tá coberta de razão. Tá dentro da lógica dele. Sabe quantas vezes eu não perguntaram isso pra ele, né? Eu não achei nada, assim, um raciocínio. É igual uma pergunta que é recorrente pra Suzane, é assim, tu é filha de uma psiquiatra, como que é sua... Ela já deve ter a melhor resposta pra isso. Tá dentro do universo dele, entendeu? Tá dentro do universo dele. Agora, é estranho ele querer uma... Só se ele... Não, ele pode achar que essa menina vai puxar tanto a ele que será finalmente a mulher que ele queria ser. É a única... Gostei dessa. Já que eu não posso ter uma... Não posso ser uma e vou ter uma, né? Exatamente. Essas pessoas são muito doentes, né? Perturbadas emocionalmente. São muito megalomaníacas, a gente não pode esquecer disso. Então, a filha dele pode ser imagem e semelhança dele. E aí, finalmente, a mulher. Ele talvez até se prepare para fazer dessa mulher uma mulher grandiosa. Sim. Né? Como se pudesse separar, né? Vou querer que seja fisicamente como eu, mas eu quero... Não dá. É uma genética muito forte. Só esse João aí, eu acho que ele contamina algumas gerações. Engraçado, o João me pegou muito. Na época do crime, a Helena, a mãe do maníaco, deu uma entrevista no Fantástico pro Marcelo Rezende, inclusive, em que ela bota toda a culpa no João. Eu acho... engraçado, isso é óbvio. Se eu fosse roteirizar uma ficção baseada em realidade, eu botaria o João até abusando da filha. É como eu tô falando aqui, como pra poder... um escritor de ficção para tornar isso uma série. Sim. Eu apostaria nisso. Mas é um recurso ficcional. Você criaria, mas é ficcional, mas eu entendi que você quer trazer mais elementos para justificar a disfuncionalidade e ver até onde isso tudo daquela família. Pode ir, entendeu? Eu acho bem Tem importante. uma história que tu falou isso agora, eu lembrei. Tem essa história eu vou ter que contar toda cifrada para não identificar ninguém. O Francisco, ele tem tios e tias. E aí, eu fiquei entrevistando um deles. Entrevistei um. E aí, nos laudos, o Francisco falou que tinha sido violentado por um tio. E aí eu fiquei, não, mas quem é esse tio? Ele não falava quem era. Fui na família e disseram, isso é mentira, isso é mentira, isso é mentira, isso é mentira. E aí esse tio que eu estava entrevistando falou assim, Ulisses, eu vou te provar que isso é mentira. Eu vou te dizer, olha, meus irmãos são esses aqui. Ele enumerou aqui, são meus irmãos. E aí, este aqui, ele nunca conviveu com o Francisco porque... morava em outro lugar. Esse aqui... Ele tem uma doença degenerativa, não sei o que, o Francisco, quando... E ele foi por eliminação, aí sobrou só ele. Aí falei assim, né, sobrou só você, né? E ele ficou assim, espantado, como se eu tivesse matado uma charada. E ele falou assim, não, mas... Mas foi o que o Francisco fez, foi lá na delegacia dizer, se encontrar Isadora, por favor, me avisa, eu tô até procurando ela. Olha isso. Porque o psicopata tem essa coisa de se achar tão genial que todo mundo é suspeito, menos ele. Aí ele vai ajudar. E tem uma outra... Ele vai ajudar a investigação. E ainda tem um outro elemento que pra gente, dentro dessa tese que a gente tá aqui falando da banalidade do abuso sexual intrafamiliar. Nós estamos falando... mais comum do que a gente imagina. Muito mais comum do que imagina. E nesse caso específico, a gente está falando de uma família onde
pai engravidou a própria filha e a mãe aceitou com a condição que ele não deixasse de dormir com ela. É. Então a gente está falando desse... Homenagem familiar, consentida, permitida e teoricamente todo mundo feliz, porque a menina amava o pai e queria o filho. Sim. A mulher amava o marido e queria que ele continuasse tendo relação e dormindo com ela. E ele não queria que tirasse o neto, que era filho. É tão disfuncional. Sendo que quando ela descobre que ela vai peitar ele vira e diz assim, não, é melhor ela ter um filho meu do que de um vagabundo na rua. E ela diz, é mesmo, aceita. Então, é desse núcleo, dessa célula familiar que a gente está falando. Né, E você vê que ele, na realidade, questiona ele se mata, o tio dele, né? Porque tá pegando mal para a sociedade. Porque da reputação dele. Porque ele é o fazendeiro, ele era um dos maiores plantadores de café que tinha ali na região. Então ele se mata para entrar para a história, digamos assim, né? Ele até então tava... mas como tem isso, suicídio assim, né? Tem. De suicídio para salvar a reputação. Salvar a reputação e entrar para a história, sim. né? Porque aí ele conseguiu comprar o investigador, o delegado, mas daqui a pouco chegando, olha, café, agora né? Tá lá na Câmara com tanto de café, imagina, né? Que polícia despreparada também é essa que sai com uma saca de café. Mas se eu assim, já é puro achismo, ilação, elucubração, o que for. Mas, por exemplo, na hora que a gente bota no elenco ali, a gente vai elencar a fimose, a indefinição da sexualidade, o desejo de ser mulher, segundo os laudos lá, não sei o que, eu diria que tudo isso estaria naquela receita daquele bolo complexo, mas eu acho que este ambiente familiar, eu acho que ele responde muito mais o porquê das coisas. Porque eu acho que sai, inclusive... O rumo que as coisas tomaram. Porque, inclusive, eu acho... Não sei o porquê é muito mais complexo. Mas o rumo que as coisas tomaram, sim. Sim, porque, por exemplo, a gente sabe que as consequências de um abuso sexual, elas são devastadoras. Elas podem ser devastadoras. São sempre. Tem gente que foi abusado sexualmente e não fez nada, se fechou, guardou segredo. Mas é sempre um trauma. A questão, uns reagem melhor, porque o trauma não é exatamente o que ocorre, é como a pessoa reagiu. Sim. E o devastador fica para quem não conseguiu reagir, ficou parada naquele tempo. Né? Ficou parado ali. Isso é o pior que pode acontecer. Paralisar a vida naquilo e ir reproduzindo aquilo. É um universo muito louco isso. Por isso que eu tô falando. Eu suspeito do João. O conhecimento é o primeiro passo para a compreensão e a transformação. Nesse curso, vamos abordar tudo sobre o transtorno de personalidade borderline, desde os conceitos básicos, as causas e até os tratamentos mais avançados. Eu estou ansiosa para começar essa jornada de aprendizado com você. Vamos lá?